Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui para compartilhar uma palavra, trazer uma reflexão e combater o ensino da igreja de mercado. Hoje, terça-feira, 21 de setembro de 2021, meditando pela manhã numa palavra, essa palavra ela acabou de uma certa forma tendo uma outra nuance. Eu acabei enxergando a minha pobreza através desta passagem, dessa fala de Jesus, e eu me fiz duas perguntas. E duas perguntas que eu me fiz, dando a resposta, a minha resposta não era aquilo que eu esperava. Então eu me surpreendi com a minha resposta e trouxe isso até agora, nesse momento do vídeo. E poucas horas atrás eu estava falando com algumas pessoas, ligando para algumas pessoas e fazendo a pergunta que eu me fiz pela manhã, para poder entender um pouco como as pessoas encaram o viver a vida. E dentro dessa passagem que eu vi pela manhã, eu me fiz duas perguntas e fiz a essas pessoas. E curioso que as respostas são muito semelhantes, algumas até parecidas, mas com uma inclinação para algo diferente. Eu esperava na minha resposta algo muito diferente da resposta dessas pessoas. E para minha surpresa não foi tão diferente. Não foi tão diferente. Isso acabou me assustando, porque a pergunta que eu sempre me faço e sempre peço para Deus é: Deus, não me deixa perder esta visão, não me deixa perder esse caminho. Não me deixa me perder, não me deixa assumir o controle da minha vida. Eu não quero estar no controle da minha vida. Eu quero que o controle da minha vida esteja sempre nas tuas mãos. E essa é a minha oração, para que Deus me livre de mim. Essa é a minha oração, pessoal, todos os dias. Deus, livra-me de mim e coloca a vontade de ser igual a Cristo, de ser parecido com Jesus, de imitar Jesus, de reagir como Jesus. E quanto mais eu peço isso, mais os desafios aumentam, porque implica em ser parecido com Jesus, que eu tenho que agir de misericórdia, que eu tenho que ter paciência, que eu tenho que amar, mesmo pessoas difíceis. E dentro hoje dessa meditação, dessa palavra, na qual nós meditamos pela manhã, e essas duas perguntas que o texto me perguntou, eu respondi e fiquei decepcionado com as minhas respostas e fui perguntar para algumas pessoas. Liguei para algumas, perguntei para a menina hoje no lugar onde eu tomei um café, eu virei para ela e falei: posso te fazer uma pergunta? Ela tomou um susto, falou: pode. Eu falei assim: olha, eu tenho um canal no YouTube voltado para um público cristão. Então a pergunta que eu vou te fazer tem a ver com isso. Mas eu queria te fazer essa pergunta aqui. Aí eu fiz a pergunta para ela. E ela respondeu. Aí liguei para um amigo, liguei para outro amigo, liguei para outra pessoa e perguntei para um pessoal que me veio aqui no escritório hoje. E basicamente as respostas são muito parecidas. E as preocupações também são parecidas. Se assemelha muito às minhas, só que eu esperava mais de mim. E não ser tão parecido com as pessoas e com as respostas das pessoas. No final do vídeo você vai entender. Vamos lá. Eu quero ler um texto que está lá em Lucas, no capítulo 18. Lucas 18, no capítulo 18. Lucas 18, capítulo 18. O texto, o título dessa passagem diz: o jovem rico. Muito provavelmente você já ouviu essa mensagem, você já ouviu essa pregação, você já leu essa passagem. Mas eu quero desafiar você pela ótica que eu vou trazer agora essa passagem, pela nuance e das perguntas que eu vou te fazer ao final desse texto. Vamos lá. Lucas 18, capítulo 18. Diz o seguinte: e perguntou-lhe um certo homem, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna?
Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Aqui na minha tradução está falando o homem. Algumas traduções vão falar o jovem rico. E outros vão falar príncipe. Cada tradução vai ter... essa pessoa vai ser referenciada de uma forma. Jovem, homem, príncipe. Então eu não sei qual é a sua versão aí. E aí Jesus vira para ele e fala assim: olha, você conhece os mandamentos. E aí citou lá Êxodo. E sabendo de quem se tratava aquele jovem, um judeu, Jesus falou: olha, essas coisas aqui, para alcançar a salvação, você precisa cumprir com isso daqui. Era meio que um teste. E aí você vai entender por que meio que era um teste. E disse-lhe ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, reparte os pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Então vamos lá. A gente está falando aqui de um jovem rico, que não menciona como ele conseguiu ser rico. Acredita-se, eu acredito, que muito provavelmente ele herdou isso dos seus pais. Herdou, porque não era comum uma pessoa, né, jovem, rica. Geralmente isso acontece, né, não é tão comum, mas existem alguns casos. Aqui eu acredito que ele tenha herdado isso de alguém. E era uma pessoa que aparentemente guardava as leis. Que ele falou: olha, Jesus falou: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E ele vira e fala: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E Jesus, ouvindo, disse: uma coisa só te falta. Vai e vende tudo o que tens, dê aos pobres e me segue. E aqui eu fiquei pensando, se hoje eu estivesse diante de Jesus, talvez Jesus não iria falar para mim: vai e vende tudo que tem, porque até então eu não sou rico. Estou falando de riqueza material. Eu não tenho cabeças de gado, eu não tenho ovelhas, não tenho camelos, não tenho terras. Talvez aquele jovem tivesse tudo isso. E eu me peguei pensando o seguinte: se Jesus hoje, se eu estivesse diante de Jesus e eu estivesse fazendo essa pergunta para ele, o que será que Jesus falaria para mim? Esse foi o primeiro questionamento dentro desse texto. Só que esse texto me levou a duas perguntas, e eu vou falar aqui as duas perguntas para você agora. Gostaria que você tivesse neste vídeo como o vídeo mais importante do meu canal. Para mim, o vídeo mais importante porque ele me fez e me trouxe reflexão e me trouxe também um confronto de mudanças. Deu ter que mudar e me parecer mais com Cristo. Esse texto me levantou duas perguntas. Primeiro, este questionamento sobre o que Jesus falaria para mim, do que falta, e me fez essas perguntas. O que move você? Ou seja, o que me move? E a outra pergunta é: para que você vive? Para que eu vivo? Para que eu vivo? Aí você faça para você. O que te move e para que você vive? Na hora de pagar o café, eu fui até a menina do caixa e me dirigi a ela e falei: posso te fazer uma pergunta? Ela ficou meio que sem entender. Tomo café lá quase todos os dias, mas dessa vez foi a primeira vez que eu puxei conversa nesse sentido.
posso te fazer uma pergunta? Ela, claro. O que move você? Ela meio que deu aquela bugada, né? Ficou meio... parou. E aí eu fiz a outra pergunta. E para que você vive? E aí, depois de uma suspirada que ela deu, ela vira para mim e falou assim... ela meio que não sabia responder. Eu falei, olha, é simples, responde o que vier na sua cabeça. Para que você vive? Ou o que te move? Ela falou assim, eu vivo para curtir a vida, para viajar. É o que veio na cabeça dela. Vivo para curtir a vida, para viajar. E aí, não muito contente, eu saí dali, agradeci a ela, liguei para um amigo, conversei com ele e fiz a pergunta: o que te move? Para que você vive? E depois de alguns minutos, ele vive para ter uma vida financeira estável, para ter qualidade de vida, para viajar. E aí liguei para outro amigo e fiz a mesma pergunta. Falei, o que te move? Para que você vive? E aí eu fui anotando aqui no meu caderno e ele me respondeu. Eu vivo o momento, então eu procuro viver todos os momentos com intensidade, com amigos, com família, coisas, viagens e segurança. Ou seja, as respostas foram muito parecidas. Algumas com família, outras com viagens, outra com segurança. Ou seja, de ter um bom emprego, que vai te garantir um bom salário, que não vai te deixar faltar nada. E aí, perguntei para minha esposa, o que te move? Aí minha esposa me respondeu, ela eu posso falar. Ela me respondeu e nos surpreendeu, tanto ela quanto eu. Ela colocou afazeres. O que me move são os afazeres. O meu trabalho. Perguntei para outra pessoa e a pessoa disse que segurança e trabalho. Perguntei para outra pessoa e essa pessoa colocou os desejos, ou seja, aquilo que eu quero, coisas, família e trabalho. E pessoal, se eu fosse fazer a pergunta para outras pessoas, acho que boa parte delas, em se tratando de pessoas com mais idade, segurança e trabalho e família. Em se tratando de jovens, a resposta vai ser curtir a vida, viajar. Isso é muito comum entre todas as respostas, entre cada um deles, as preocupações do dia, as preocupações da vida, do mundo, de tudo mais. E a minha resposta não foi tão diferente disso. Eu não vivo mais em função de mim, mas tem algumas coisas ainda que eu posso mudar e preciso mudar. Quando eu falo isso, fica parecendo aí do outro lado que eu estou fazendo alguma coisa de errado. E aqui não implica em algo que eu esteja fazendo de errado com relação a pecado, mas muitas vezes implica em negligenciar a palavra de Deus, a verdade, de ser mais presente na vida de algumas pessoas e levar o reino de Deus a essas pessoas, sem nenhum viés de igreja, mas simplesmente a palavra de Deus, levar para ela o confronto da palavra e ao mesmo tempo o conforto que existe na palavra, a palavra de esperança, de salvação. E aquele diálogo entre Jesus e o jovem rico, tão rico, que ele vira para Jesus e tem a capacidade de dizer, primeiro ele chama de bom mestre e diz, o que eu faço para herdar o reino de Deus? O que eu faço para ser salvo? E Jesus cita para ele as leis, e ele falou, todas essas coisas eu faço, e Jesus falou, te falta uma coisa. Te falta uma coisa. Vende o que você tem, dê aos pobres e me segue. Aqui implica, pessoal,
E aqui tem uma implicação, e aqui tem uma palavrinha, que é a palavra-chave. Quando Jesus fala, vai, vende tudo que tem, não é que ele não herdaria o reino de Deus, ou o reino dos céus, por ser rico, mas é aonde estava a segurança dele. A segurança dele não estava em Deus, mas estava na segurança que ele tinha nas coisas, nos bens, em tudo que aqueles bens forneciam para ele de uma vida de qualidade. Então, quando eu vou abrir mão, imagina eu abrir mão de uma vida confortável, de luxo, para seguir Jesus, que não tinha onde deitar a cabeça, que ficava andando de um lado para o outro pelos desertos. Já tinha os discípulos que o seguiam. E talvez esse jovem, se ele tivesse, assim, se ele abrisse mão das suas coisas, talvez ele seria mais um discípulo de Jesus. E nós estaríamos falando dele aqui agora, como Mateus, que era cobrador de imposto, a gente estaria falando dele, mencionaria o nome dele. E talvez ele tivesse um livro, ou uma carta, ou alguma coisa que nós estivéssemos falando dele. Mas estamos falando dele no sentido aqui, para nós negativo, mas ao mesmo tempo que nos traz reflexões. Então esse jovem, ele falou que cumpria tudo aquilo, o ato religioso. Tudo que ele fazia era mecânico. As respostas que eu recebi hoje de algumas pessoas, de todas as perguntas que eu fiz a algumas pessoas, a única que eu não conhecia e tinha proximidade era essa menina do caixa, onde eu tomei meu café. Os outros eu conhecia. E eu vi preocupações. Eu vi preocupações nas suas respostas. Eu vi respostas no piloto automático de o que me move é o meu trabalho. Eu trabalho para trazer segurança para minha família, para trazer segurança para minha casa, para trazer conforto, para trazer esse benefício. E não há nada de errado com isso, tá? Não é nada de errado. A reflexão e o questionamento que eu fiz a mim mesmo primeiro sobre o que me move e para que eu vivo, eu não tive a resposta que eu gostaria. Então eu percebi que eu também preciso mudar. É como eu falo sempre nos meus vídeos, todos os dias eu tenho que morrer um pouco. Quando eu olhei para mim e para minha resposta, eu falei, caramba, a minha resposta não é parecida, não é igual a deles, mas tem um viés aqui, de buscar a segurança, de buscar o conforto, de buscar uma garantia de que o meu amanhã não vai ter um problema, de que amanhã eu vou ter o que comer, eu vou ter o que beber, eu vou ter o que vestir. Embora em Mateus 5, o próprio Jesus fala, não andeis ansiosos com coisa alguma. Então, por que a minha preocupação? Esse texto ficou batendo na minha cabeça, hoje eu levantei muito cedo, perdi o sono, e ficou martelando na minha cabeça sobre quais são as minhas prioridades. Quais são as minhas prioridades? E aí, quando eu pergunto o que me move e por que eu vivo, a minha resposta não era uma resposta baseada no reino de Deus. 100% baseada no reino de Deus. Tinha muito de mim ainda na minha resposta. Tinha muito de mim. E eu preciso trazer isso para fora e mostrar para vocês que a minha luta também é a de vocês. Aí do outro lado, pessoas que eu nunca, talvez, vou conhecer na minha vida. Algumas pessoas eu já conheci, já fui tomar um café, fui tentar me aproximar para poder ajudar. Tantas outras. Hoje a gente está com quase 2.400 pessoas inscritas aqui no canal.
eu procuro falar com quem me pede ajuda, tentar orientar se eu posso ajudar. Mas eu não sou diferente de você, eu tenho as minhas lutas. E quando eu chego para Jesus e falo, Jesus, estou falando de mim agora, o que eu faço? O que eu faço, Senhor, para ser salvo? O que eu faço para entrar no reino de Deus? Jesus vira para mim e fala assim, creia em mim, não ande ansioso com nada, porque agora nós vivemos na graça e não mais a lei. E ele vira para mim ainda e fala assim, cuide bem da sua família, da sua esposa, honre teu pai e tua mãe, não minta, não roube, não mate. E aqui o matar não precisa ser matar com arma, às vezes com a palavra. Ou melhor, quase sempre nós não utilizamos armas, mas as nossas palavras matam e causam morte em muitos lugares. E eu ia virar para Jesus e ia falar, Jesus, eu faço tudo isso aí, eu aprendi, Jesus. Lembra aquele dia que eu me arrependi dos meus pecados e te pedi perdão? Eu faço tudo isso daí. E aí Jesus talvez viraria para mim e falaria assim, Leandro, verdade, você faz tudo isso. Uma coisa só te falta, Leandro. Eu falei, nossa, mas eu faço tudo isso e ainda me falta alguma coisa? Sim, Leandro, falta. Jesus não ia falar, vai e vende tudo que tem e dê aos pobres, porque eu não sou rico. Eu não sou rico. Mas ele iria virar para mim e ia falar assim, Leandro, quais são as suas prioridades? O que vem primeiro na tua vida? O que te traz alegria? O que te traz contentamento? O que te traz gratidão? Quais as suas prioridades, Leandro? Você é feliz por alguma coisa externa ainda, Leandro? Você precisa de coisas externas para ser feliz? E aí eu olhei para fora da onde eu estava tomando um café e vi uma coisa e falei, por que a gente nunca está feliz com o que a gente tem? A gente sempre quer algo melhor. Talvez esse desejo de ter coisas ainda tenha a ver com a vida que nós vivemos dentro dessas igrejas de mercado, que nos promete todas as coisas, que nos faz querer as coisas, e a gente nunca está contente com o que Deus nos dá. Então, eu tenho um carro A, eu sempre quero o carro B porque o carro B é melhor. Eu tenho uma moto A, mas eu quero a moto B porque a moto B é melhor. Eu tenho uma casa pequena, mas eu quero uma casa maior. A gente aprende isso nessas igrejas. A gente aprende a se relacionar com Deus de uma forma utilitária. E quando Jesus vira para mim e fala, quais são as suas prioridades, Leandro? Quais são as suas alegrias? Ou qual a razão da sua alegria? Qual a razão da sua segurança? Qual a razão da sua paz? Não deve ser minha família, não deve ser o meu carro, não deve ser a minha casa, não deve ser ninguém, não deve ser meu trabalho, minha carreira, mas a minha motivação deve ser Cristo. Se Cristo não for a minha maior motivação, se Cristo não for aquele que me move, eu posso ou estou correndo grande risco de me tornar esse jovem rico. A diferença é que o meu coração vai estar cheio de coisas e aquele jovem tinha no seu coração as suas coisas. Os jovens já tinham as coisas e nós desejamos as coisas. E Jesus está dizendo, vem e me segue, abre mão disso, porque isso não vai te preencher, isso não vai te trazer sacietude, isso não vai te preencher, isso não vai te trazer paz. Não são as coisas que você deseja, que você quer, que vai te trazer paz. Sou eu. Jesus disse,
Quando Jesus disse, vende, não é que ele não poderia ser salvo ou ir para o céu com as suas riquezas, mas o seu coração estavam as coisas. E o nosso coração deve estar vazio de coisas e cheio de Cristo. Porque é Cristo que nos molda, que nos transforma. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Mas é Jesus que nos salva. Porque somos, sim, miseráveis pecadores, inclinados muito mais para as coisas erradas e pecado do que propriamente para as coisas espirituais. Somos visíveis, os nossos ouvidos ouvem, a nossa mente e coração desejam. E a gente precisa, de fato, de verdade, seguir a Cristo. Não adianta, pessoal, como aquele jovem fazia tudo bonitinho diante da lei mosaica, da lei dos judeus, mas o seu coração e a sua segurança não era em Deus, era no que ele tinha. Você vai me dizer, poxa, mas eu não tenho nada. Mas e os desejos do seu coração? E aquilo que você tanto corre atrás? Lembra da pergunta? O que move você? E aí eu descobri que o que me move, muitas vezes, são as coisas. É o trabalho, as amizades. O que me move é o desejo, às vezes, de ter algo melhor. E muitas vezes o desejo de ter algo melhor é algo que eu nem preciso. Algo que eu nem preciso, mas eu desejo. E ali eu deixo de priorizar o reino em primeiro lugar. Ali eu ando ansioso pelo que eu quero. E Jesus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando eu ando buscando coisas, quando eu desejo as coisas me detêm. Então eu passo a ser refém delas. Eu passo a ser refém do dinheiro, do carro, da casa. Eu passo a ser refém do meu trabalho. Eu passo a ser refém do meu título. Eu passo a ser refém daquela posição que eu ocupo. Porque aquela posição me garante alguma regalia, me garante alguma coisa. E quando eu vejo o relato desse jovem rico, que quando Jesus vira para ele e fala, vende tudo que você tem e me segue, ele abaixa a cabeça, se entristece e vira as costas. Eu tenho que olhar para esse jovem e falar, qual a diferença de mim para esse jovem? Qual é a minha diferença para ele? Será que muitas vezes eu não vou negligenciar a minha fé, as minhas convicções dentro da palavra de Deus, porque eu quero ter um cargo, porque eu quero algo que eu nem preciso, mas eu quero, porque vai satisfazer o desejo do meu coração, vai satisfazer o meu ego, vai satisfazer o meu ventre. Nós somos desafiados todos os dias a sermos melhores. Nós temos que buscar a todo instante sermos parecidos com Cristo. E quanto mais, como eu falei no início, quanto mais eu busco me parecer com Jesus, mais eu descubro que eu estou distante. Mais eu descubro que eu tenho que fazer mais. Fazer mais pelo reino, fazer mais por mim, pelas pessoas, ajudar mais, ser mais ouvidos. Pessoal, algumas pessoas aqui do canal têm o meu contato, porque eu não escondo o meu telefone, tem vídeos mais antigos meus que está lá o meu telefone. Se a pessoa me chama, me pede ajuda, me pergunta, tira dúvida, se eu posso tirar a dúvida eu vou e tiro. Mas lembre-se, eu sou igual a você, eu não sou melhor do que você em nada, não quero ser melhor do que você em nada, não sou melhor do que ninguém. Eu apenas tenho um desejo de cumprir a palavra de Deus e de principalmente combater o ensino das igrejas de mercado, porque até hoje
Eu luto contra aquilo que eu aprendi a minha vida inteira. E às vezes eu tenho que fazer esse esvaziamento. Às vezes eu tenho que ter essa reflexão para poder me autoavaliar, para não me esquecer quem eu era, de onde eu vim. E hoje, pessoal, vivendo somente pela misericórdia e graça de Jesus, Ele tem suprido os nossos desejos do coração, as nossas ansiedades. Ele tem nos trazido paz, Ele tem nos trazido um alento, respostas que muitas vezes nós buscamos e não encontramos. Mas quando nós, de fato e de verdade, nos esvaziamos de nós mesmos, a pergunta que fica é: será que aquele jovem rico achou que era tão rico, que não poderia seguir aquele que lhe deu a riqueza? Porque Jesus era Deus e todas as coisas foram criadas por Ele. Olha que coisa! Olha que coisa gloriosa! A história do jovem rico não era sobre o jovem rico, mas sobre um rico que abriu mão de ser rei para vir andar conosco, para nos salvar. Esse é Jesus. Jesus, ele não negociou. Quando ele foi levado para o deserto para ser tentado, quando o diabo o levou nos altos montes e falou: tudo isso aqui eu te dou, todos esses reinos aqui eu te dou. Acho que Jesus poderia falar para ele assim: mas tudo isso é meu. Você acha que você vai me seduzir com essas coisas? Você acha que realmente eu vim para isso? Você acha que eu vim com essa finalidade? Para ser bem-sucedido, para ser rico, para ter as pessoas me idolatrando pelo que eu posso oferecer a elas? Não. Então, pessoal, todos os dias a gente é provado. Todos os dias nós somos provados naquilo que nós cremos, naquilo que confiamos, naquilo que buscamos. Quando eu li esse texto hoje e vi Jesus falando comigo, e Jesus vira e fala: Leandro, mude as suas prioridades, mude os desejos do seu coração. Eu posso não estar no pecado, pessoal. Eu não estou vivendo uma vida de pecado, ou no pecado, ou na prática do pecado. Mas o meu coração está cheio de coisa. Está cheio de lixo que tem que ser tirado, extirpado, tem que ser arrancado de lá. E é um desafio para mim todos os dias, pessoal. Vencer a mim mesmo. Faça essa pergunta para você. O que te move? Para que você vive? Talvez você se surpreenda como eu me surpreendi. Eu não quero mais viver em função de nada nem de ninguém. Eu vou amar as pessoas, vou respeitar as pessoas, mas o meu desejo maior é morrer todos os dias para o meu pecado, todos os dias para a minha negligência. Quando eu tiver a oportunidade de levar a mensagem do Evangelho de salvação, eu tenho que levar. Quando eu quiser trocar uma roupa porque eu acho que ela está velha, eu vou me lembrar que tem alguém que não tem uma roupa. Quando eu quiser trocar o meu carro, eu vou me lembrar que tem pessoas que andam de ônibus. Somos ingratos muitas vezes. Nós somos ingratos porque nós aprendemos a nos relacionar com um Deus utilitário. Um Deus que não vai deixar a gente sofrer. Um Deus que vai nos dar um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor, que vai nos dar um salário melhor. Nós aprendemos que não devemos aceitar a miséria. Nós aprendemos que não devemos aceitar nada contrário aos que os falsos profetas pregam e apregou. Devemos reivindicar os nossos direitos. Mas que direitos são esses? Que direitos são esses, pessoal?
Talvez se eu fosse reivindicar de Deus uma vida de qualidade, hoje Ele certamente me mostraria de onde Ele me tirou. Eu não sou rico, pessoal. Eu não tenho riquezas. Mas eu tenho uma família abençoada. Eu tenho um casamento abençoado. Eu tenho um filho que hoje pela manhã, olhando uma foto dele com 1 ano em cima da minha moto, eu falei, caramba, como o tempo passa rápido. Aquele rostinho de bebê já se perdeu. E a gente anda preocupado pelas coisas. A gente deseja as coisas. A gente quer dar uma vida de qualidade para a família. E a gente perde momentos com a família. Por conta do trabalho, por conta dessa correria louca da vida, a gente perde momentos, a gente não tem paciência, não reage como deveria, ou não age como deveria agir, com misericórdia, com paciência, porque tudo que a gente corre atrás é atrás de coisas. Talvez hoje eu seja esse falso, ou esse jovem rico, talvez hoje eu seja esse jovem rico. Só que eu não vou fazer como ele. Eu não vou abaixar a cabeça e virar as costas para Jesus. Pelo contrário. Eu desejo conhecer Jesus. Desejo segui-lo com toda a minha força. Porque estar no reino dele, pessoal, independente do que eu tenha, independente de onde eu esteja, independente da roupa que eu esteja vestindo, da comida que eu esteja comendo, se um bife de picanha ou se um ovo, glória a Deus. Eu não sou rico porque eu tenho coisas e bens. Eu sou rico porque eu tenho Deus. Eu sou rico porque Deus me mostra quão pecador eu sou e mostra a misericórdia e o amor dele todos os dias para comigo. Hoje eu tô quebrado. Essa palavra me quebrou hoje. Essa palavra me trouxe a reflexão. Eu falei com pessoas, com amigos, falei com a minha esposa. E eu me surpreendi com a resposta de algumas pessoas. Porque somos iguais. Eu não sou melhor do que elas, não quero ser melhor. Eu só quero ser parecido com Jesus. É isso que eu desejo, é isso que eu busco, é isso que eu quero. Diferentemente do jovem rico que se entristeceu, abaixou a cabeça e foi embora, virou as costas, eu me regozijo no Senhor, eu me alegro no Senhor, a minha esperança é o Senhor. Como eu já falei e vou repetir aqui para todos vocês, eu não sigo pelo que Ele vai me dar, mas pelo que Ele já me deu. Isso aqui, pessoal, você não vai ouvir nessas igrejas de mercado, porque lá você aprende a buscar de Deus. Lá você aprende a tirar de Deus. Se você obedecer, se você cumprir com aqueles ritos religiosos, com aquela cartilha que eles espiritualizam para que as coisas fluam e aconteçam. Jesus, ele falou, essas coisas não importam, me segue, porque me seguindo você terá toda ou a maior riqueza da face da terra, que é o Senhor Jesus dentro de você, dentro do seu coração. Deus abençoe a cada um de vocês. Onde essa mensagem chegar, que o Senhor Jesus seja exaltado, seja louvado e adorado. Que a gente possa hoje
se voltar de fato e de verdade para Jesus, confessar os nossos pecados, buscar arrependimento, buscar a misericórdia dele, buscar o Senhor Jesus pelo que ele é, não pelo que ele pode nos dar, pelo caráter, pela misericórdia, pelo sacrifício na cruz. Somos pecadores e necessitamos do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um, pessoal. Até uma próxima.